eu sou Ida Duarte, eu sou da 12ª turma da Santa Casa. Eu entrei em 1974. Sempre tive a ideia de querer ser médica. Dizem que aos 7 anos de idade, eu sentei no colo do Jânio Quadros, porque ele estava fazendo uma propaganda política no meu bairro, e ele me perguntou: o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser médica. Eu acho que isso foi sempre assim, aumentando esse desejo dentro de mim, porque eu gosto das pessoas, eu gosto de conviver. Eu acho que eu sou uma pessoa que gosta de agregar, de conviver com as pessoas, então a medicina acho que combina muito com o meu jeito de ser. Eu, no primeiro ano da faculdade, eu conheci o meu marido, o Aires, que nós somos colegas de turma, estamos juntos já há 46 anos, e aqui eu fiz a minha vida, né? Não só a minha vida profissional, mas a minha vida de amigos que eu tenho. E quando eu fiz a minha dissertação de mestrado e doutorado, eu fiz questão de colocar uma frase em que eu digo que aqui não é a Santa Casa, para mim é a minha casa santa, onde eu fiz uma profissão, encontrei o companheiro da minha vida e eu tenho amigos que nunca me deixaram estar só. Então, para mim, a Santa Casa é a minha vida. Eu entrei aqui na Santa Casa e o meu médico pediatra dizia: você vai ser médica, entrou na Santa Casa, você vai ter que fazer pediatria, porque a pediatria da Santa Casa, naquela época, era considerada o melhor serviço de pediatria da América Latina. Mas com o tempo, você vai passando por várias especialidades, e quando eu cheguei no 5º ano da faculdade, que eu passei na dermatologia, que eu já tinha passado no 3º ano, eu me apaixonei pela dermatologia. E eu tenho um colega de turma, infelizmente ele faleceu, o Adolfo, e talvez um dos homens mais inteligentes que eu conheci na vida. E uma vez no 5º ano nós estávamos levando um paciente da Santa Casa para o Emílio Ribas dentro de uma ambulância, e eu falei para ele assim: sabe, Adolfo, eu acho que eu quero fazer dermato. Ele falou: dermato combina com você, porque a gente percebe que você é uma pessoa objetiva. E dermato é assim, ou você sabe ou você não sabe. Se você não sabe, faz uma biópsia. Diferente do que se você tem um problema, que você tem que dar um remédio, aguardar 15, 20 dias para ver se o remédio está fazendo efeito. Aí eu pensei bem e falei: você está certo, eu acho que dermato combina comigo. E eu resolvi fazer a dermatologia. Eu entrei, terminei a faculdade, prestei a residência aqui na Santa Casa, fiz a dermatologia, toda a minha formação dermatológica aqui na Santa Casa. Na época, o Dr. Nelson Proença era o chefe do serviço, e que ele me ensinou muito, não só como pessoa, como médico, mas como ser humano, que a gente sempre tentou seguir como exemplo todas as suas atitudes e os seus ensinamentos. Depois eu trabalhei como voluntária há algum tempo, e acho que em 1983, 85 eu fui contratada e continuei trabalhando aqui na Santa Casa. Eu assumi o serviço, o setor de alergia, dentro da dermatologia da Santa Casa, em que eu tomei conta até quando me aposentei. Em 1993, 94, eu criei o setor de fototerapia, que é um setor para você tratar várias doenças de pele, doenças inflamatórias, e que existe até hoje. E há uns 12 anos atrás, eu estava em tempo de me aposentar, eu pedi a minha aposentadoria e pedi para que contratassem outras pessoas no meu lugar, porque eu acho que tudo tem um tempo, né? E hoje, com essa expectativa de vida cada vez maior, eu acho que estava na hora de eu ceder o meu lugar para uma outra pessoa para continuar aquilo que eu fiz, porque eu não gostaria que nunca terminasse. E comecei a trabalhar aqui na Santa Casa como voluntária. Comecei a vir 3 vezes por semana, hoje eu venho só uma vez por semana. Quando eu
passei na dermatologia, na época tinha o Dr. Nelson Proença, que era o chefe, tinha o Dr. Fausto, que já nos deixou, e o Dr. Marcos Maia, que eram pessoas assim, tinha uma capacidade de ensinar e tinha também um poder, digo assim, talvez um poder sedutor de mostrar como a dermatologia era interessante, né? Porque é pele, mas pele é o maior órgão que nós temos, né? E que muitas doenças ela pode começar a refletir na pele. Muitos diagnósticos de um câncer de pâncreas, você pode fazer através da pele. E isso me deixou assim, muito interessada. E aquilo que o Adolfo falava para mim, me deixou assim, realmente uma especialidade objetiva, porque eu estou vendo a lesão, né? A partir disso eu parto de uma hipótese e vou ver quais são as prováveis hipóteses diagnósticas. Você tem um exame, uma histopatologia, você tem exames que te ajudam a complementar e fazer o seu diagnóstico definitivo. Eu acho que a própria maneira de ser como, além de você ver que eram pessoas que tinham uma capacidade profissional dentro da dermatologia, eram pessoas que você gostaria de ter exemplo como professor. Eu quero ser como ele, né? Eu quero conseguir o que ele conseguiu, conquistar o que ele conquistou, não só como ser humano, né? Dr. Nelson Proença é uma pessoa que está viva até hoje e é uma pessoa assim que ele me ensinou tudo na vida, tudo que eu sou capaz de ser como médico e como profissional, em termos de conduta ética, de como você ser ético, como você tratar um colega, o respeito pelo paciente. E eu acho que tudo isso foi um grande encantamento. Um outro médico também que todo mundo tinha muito medo, achava que ele era bravo, era o Dr. Humberto Cherruti. Dr. Humberto Cherruti, quando eu entrei na dermatologia, ele era já um médico voluntário, porque ele tinha sido titular da faculdade de Sorocaba. E era muito interessante porque ele ia todas as quintas-feiras fazer ambulatório e ele tinha uma caixa de carimbo. As receitas dele eram todas de carimbo. Então ele carimbava e assinava, e você tinha que ficar ao seu lado dando assistência. E ele era uma pessoa, assim, muito brava. E eu, quando entrei na dermatologia, eu tinha casado no 5º ano da faculdade. E eu entrei na residência grávida. Então ele falava assim para mim: a senhora está prenha? Quando a senhora vai desovar? E eu falava: tá bom, vai nascer em tal tempo. Aí ele pegava e falava: menina, pega isso. E eu: tudo bem. Aí um dia ele virou para mim e falou assim: vem cá. Falei: que foi? Eu brigo, eu falo com você, você nunca vai me responder? Eu falei: eu posso ser sincera com o senhor? Ele falou: sim. Eu falei: olha, eu tenho um avô italiano calabrese que é igualzinho o senhor, e eu aprendi que a gente tem que respeitar as pessoas mais velhas, então eu não vou brigar com você. Aí ele disse para mim: a minha irreverência é um jeito carinhoso de tratar as pessoas, eu só brigo com quem eu gosto. Eu falei: muito obrigada que você gosta de mim. Então você vê que, veja, mesmo uma pessoa que tinha uma certa atitude, você sabia que no fundo existia um carinho, né? E o Dr. Nelson Proença, por exemplo, eu sou de uma época em que quando eu era residente, nós recebíamos pelo antigo Cominde, que era um banco que faliu. E de um dia para outro nós não tínhamos mais dinheiro. Era uma época que era a minha vida começando, a vida profissional, eu já tinha filho. E eu lembro assim, o Cominde fechou. Isso foi uma coisa que me marcou muito. No dia seguinte eu cheguei na Santa Casa, estava o Dr. Fausto e o Dr. Nelson, me chamaram na sala. O Dr. Nelson pegou o talão de cheque e falou assim: quanto você precisa, minha filha? Eu falei: não, eu sei que você está sem dinheiro, o Cominde fechou, você recebia por lá. Eu falei: não, doutor Nelson, eu agradeço muito, mas eu tenho um dinheiro no outro banco, se eu precisar, eu lhe peço. Então, isso é um ensinamento como ser humano, né? E depois, passado uma época, logo a seguir, eu tirei férias, só vai sair de férias? Eu vou sair de férias. Olha, está aqui a chave da minha casa de Campo de Jordão, vai passar uns dias na casa com meu marido. Eu falei: ai, doutor Nelson, eu agradeço muito. Não tive coragem de ir, eu fiquei com vergonha. Mas você veja, é isso que
Eu aprendi depois, claro, quando eu já estava lá dentro, mas a gente já percebia um ambiente em que você ia viver e que eu convivo até hoje. Eu não consigo viver sem ir na dermatologia, entendeu? Isso que me atraiu muito também. Quando eu comecei na Santa Casa, quando eu terminei a residência e comecei a trabalhar como voluntária, existia o Dr. Salim Ahmed Ali, que era o que tomava conta da parte de alergia, o ambulatório de alergia. Aí o Dr. Salim saiu e o Dr. Nelson falou, você quer tomar conta? Eu falei, eu quero. E isso é uma outra coisa que mostra, a partir do momento que o Dr. Nelson disse para mim, de hoje em diante você é a responsável pela alergia, ele me ensinou tudo para que eu tomasse aquele meu serviço, e nunca mais ele fez um teste de contato no consultório, porque ele falou que se ele não valorizasse quem ele estava criando, quem que iria valorizar? Então, todos os testes de alergia ele encaminhava para mim no consultório. Eu comecei a trabalhar no consultório do Dr. Fausto. Eu criei esse serviço de alergia, nós contribuímos com isso para formar a bateria padrão de estudos, a bateria de teste de contato para testar quando o paciente tem alergia a alguma coisa. A bateria padrão brasileira foi baseada nos prontuários, nos resultados que nós tínhamos dentro do ambulatório da Santa Casa. A minha dissertação de mestrado foi aprimorar a técnica do teste de contato, bem como a minha tese de doutorado. Eu sempre trabalhei nesse sentido. Aí, em 1993, 94, eu cheguei para o Marcus, que na época era o chefe, e eu falei, ai Marcus, queria fazer uma coisa diferente. Aí ele disse para mim assim, alergia, doença inflamatória, por que você não vai estudar um pouco de fototerapia? A gente monta um serviço de fototerapia. Aí lá fui eu estudar fototerapia e montamos um setor de fototerapia com as cabines de luz todas lá dentro da dermatologia. E a partir disso fizemos também vários trabalhos, tanto na fototerapia como na alergia, que até hoje eles assim são referências, e que isso me deixa muito orgulhosa, não só aquilo, mas que eu também tive a contribuição de todos os meus colegas me incentivando a manter esse setor. De referência no Brasil e até âmbito internacional. Mas com essas últimas modificações que estão ocorrendo dentro do hospital vinculado com a faculdade, nós percebemos que as coisas estão mudando, né? Então, por exemplo, o setor de dermatologia, de alergia, que eu criei dentro da dermatologia, a questão de alguns meses, vários ambulatórios foram fechados. E isso, eu fico triste, né? E nós estamos dentro de um hospital-escola. Dentro de um hospital-escola, você tem que ensinar o residente a aprender a tratar de tudo e fazer diagnóstico de tudo. Apesar de ser um hospital de referência, mas que adianta eu ensinar o paciente o residente fazer diagnóstico de um linfoma ou tratar o linfoma se ele não sabe fazer um micológico de uma micose de unha do pé, né? Então, isso que a gente percebe, que as coisas mais simples, por ser hospital de referência, os ambulatórios foram fechados. Isso eu acho que não pode acontecer. A partir do momento que seja um hospital, referência hospital ensino, você tem que ter todas as coisas importantes para que o residente saia de lá com uma formação completa. Eu acho que a gente começa a brincar que eu sou uma dermatossauro, né? Eu faço parte da parte antiga, porque eu sou da dermatologista que gosta de tratar doença. A minha função era ser médica, era cuidar do paciente. Hoje, a dermatologia, ela se transformou muito na parte estética, né? O importante não é o que você é, mas o que você aparenta ser. Então, essa necessidade da estética, de todo mundo estar bem em todas as redes sociais, faz com que a dermatologia tenha só valorização na sua parte estética. Na parte de doença, muitas vezes, até quando você vai dar aula, você se sente até meio frustrado, porque você não sabe se o aluno está olhando as mídias, as redes sociais, se ele está prestando atenção em você, porque
Aí não quer saber como se trata alergia, como se trata uma dermatite de contato. Mas se eu falar para ele que eu posso dar uma aula de como se aplica um botox, eu acho que o interesse dele se torna muito maior, né? Isso é frustrante. Isso é uma coisa, é frustrante. Não critico quem faça, porque se a pessoa faz, tem quem queira fazer. Mas eu acho que tinha que ter um limite em uma certa, em que as pessoas, já que você quis fazer medicina, que você também aprenda a cuidar da doença e não só da parte superficial e estética do paciente. Eu acho que tudo gira em torno de como você é, né? Se você tem uma filosofia de vida de gostar de conviver com as pessoas, de você agregar, você também quer tratar bem o quem está do seu lado. Isso faz com que você se aperfeiçoe cada vez mais dentro da sua profissão. Eu quero ser uma boa médica porque eu quero tratar bem e dar o meu melhor para aquela pessoa que está me procurando. Tem uma frase muito bonita, acho que da Marlene Dietrich, que ela diz que até os 40 anos você usa o seu rosto para a vida. E depois dos 40 você tem a sua vida no seu rosto. Você tem as suas marcas, é a sua vida. Mas que hoje as pessoas não se importam muito com isso, não é verdade? Eu estou muito contente de estar aqui, acho que eu vou marcar um pedacinho da história da Santa Casa. Eu devo muito à Santa Casa, porque foi um lugar em que eu entro aqui, pelo menos até 10 anos atrás, eu entrava todos os dias desde 1974, hoje eu continuo vindo. É como eu disse, aqui eu fiz os meus amigos, eu fiz a minha profissão, e é um lugar que eu me sinto tão bem quanto a minha casa. É a minha casa.